Olá para vocês que acompanham o canal Magias Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre pessoas que criam problemas a partir das suas frustrações. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, de dizer o que você achou deste vídeo. Clique também no sininho aí para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos de destruição, trabalhos para o mal, trabalho para broxar homem, trabalhos de amarração, de dominação. Se você está procurando essa temática, busque um outro canal. Aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Então hoje eu venho falar sobre pessoas que criam problemas a partir das suas frustrações. Então a gente sabe que quando uma pessoa ela morre, faz a passagem, vai para um outro plano, ela não vai continuar vivendo a mesma vida que ela tinha aqui. A não ser que ela não tenha evoluído, né, e queira ficar ali agarrada à família, obsidiando, né, a família dela, né, querendo ter as mesmas sensações de quando ela tinha em vida. Então até para quando a pessoa de repente ela vai, né, fazer a passagem, não é no primeiro momento que muitas das vezes é todas as pessoas que vão aceitar, né? A mesma coisa é um relacionamento. Então muitas das vezes eu pego muitos casos de pessoas que ficam ali obsidiando a outra pessoa. Muitas pessoas não sabem lidar com esse processo, porque estão extremamente apegadas, são carentes demais. Tem casos que têm até dependência emocional. Eu pego muitos casos de pessoas que não conseguem avançar, porque a pessoa não consegue avançar para coisa nova na vida dela. E ela fica presa ao amor do passado. E se está doendo é porque tem apego. Se está doendo dentro dela, está fazendo mal a você. E não é a mim, não é a outras pessoas, é a você. E quando a pessoa não lida bem com esse processo, dá para a gente entender que tudo, é claro, tem um começo, meio e fim. Tem pessoas que não conseguem fechar processos. São pessoas que vivem ainda querendo renascer da cinza de uma coisa que já passou. São pessoas que se recusam a olhar para o seu próprio vazio interno. Que elas acabam que muitas das vezes projetando no outro. Eu não quero evoluir. É essa mensagem que ela está dando para a vida. A pessoa escolhe ficar travada para a vida, porque tudo vem através da construção de vida de cada pessoa. Cada pessoa vive no seu tempo e cada um tem o seu tempo para ter também o seu despertar. Quando você vai analisar a ficha espiritual de uma pessoa numa consulta, aí vemos, é uma pessoa que muitas das vezes guarda ali muitas mágoas de tudo, de todos, não aprendeu a passar por cima disso. E ela vai ter que entender esse processo e ressignificar para a vida dela ter um sentido, porque as mágoas em si não fazem mal, não é para os outros, é para ela. Tem problemas que a solução está dentro da pessoa. Em vez da pessoa resolver, ela vai complicando. Então a gente não pode deixar a dificuldade se tornar um problema. A gente vê, como por exemplo, tivemos a pandemia e muitas pessoas ainda não querem e não vão evoluir facilmente. Tivemos uma pandemia em 2020, mas as pessoas não aprenderam a lição da pandemia. Tem pessoas que ficam muito presas a coisas do passado, tem muita dificuldade de ir à página, de ir para frente. Não tem como a vida dessas pessoas estarem bem. Então, são pessoas aceleradas, desesperadas,
querendo colocar ali suas frustrações para fora. Tem pessoas que ficam ansiosas por estar em um determinado problema, pensa muito no futuro, fica ansiosa, querendo fazer as coisas que de repente ali não é muito da alçada dela e ela atropela processos da vida dela. Existem muitas razões para tudo que acontece aqui na vida, nessa vida, em relação à vida de cada um. A pessoa tem que se libertar de crenças e padrões negativos que a própria pessoa construiu e levou isso ao longo de toda uma vida. Se você não aguenta estar numa situação, saia dela. Busque a paz, finalize um processo dentro de você. A mesma coisa a gente fala de um relacionamento que está ruim, é preciso tomar uma atitude. O que as pessoas precisam aprender é se esforçar um pouquinho, nem que seja para entender que o tempo ele cura tudo. Tem pessoas que entram em um relacionamento e na hora do sexo o homem fica ali, pedindo dinheiro, a mulher, e ela não aprendeu a dizer não. Fica procrastinando, não enfrenta a situação, não aprendeu a se posicionar. Tem mulheres, que entram em relacionamentos enrolados, por quê? Pela carência, pelo medo de ficar sozinha, acha que não vai encontrar coisa melhor na vida. Mas é ela que vai ter que querer para ela coisa melhor. E não o homem que vai tirar dela, que vai se transformar, porque cada pessoa está vivendo no seu tempo. A gente não pode querer que aquela pessoa que não tem para dar, ela esteja no mesmo patamar que você. É você que vai ter que fazer as escolhas para a sua vida. A pessoa escolhe o pior caminho para ela mesma. É complicado quando a pessoa escolhe o que não traz nenhum tipo de satisfação para ela mesma. Tudo para tampar um buraco, um vazio que a pessoa traz e ela acaba não percebendo. Ela não quer olhar, ela se recusa a ver esse vazio. Isso vem de diversas formas, em diversas situações cotidianas de cada um. Cada um tem os seus conflitos, seus problemas. Existem situações que têm soluções e tem outras que não têm solução. Tem pessoas que aceitam os fins, tem outras pessoas que têm dificuldade de lidar com o fim de um relacionamento. Mas agora imagina, você está numa relação de 20 anos e fica remoendo isso por um homem que nem vale a pena, não te valoriza. E como as pessoas escolhem relações que trazem sempre o pior caminho, que é ficar remoendo isso. O que isso vai trazer? Sofrimento, desgaste, dor, problemas de saúde. Por que a gente vê pessoas com problemas de saúde? Porque as pessoas têm preguiça de evoluir. Vejo muito isso nos casos das mulheres, que o homem às vezes é agressivo, hostil, bate, às vezes aponta a arma, mas por pior que ele seja, a mulher está ali querendo fazer o papel de mulher de malandro. Então, o homem não valoriza esse tipo de mulher, mas gosta do que ela proporciona, o dinheiro, tem o interesse aí. Eu vejo muitos casos de quem dita as regras de um relacionamento, muitas das vezes, é o medo de perder, é a carência da pessoa em ficar sozinha ou sozinho. Porque a pessoa, muitas das vezes, eu pego muitos casos assim na minha mesa. Tô chegando aos 40, aí ela quer forçar para ter um relacionamento, um casamento, porque ela acha que ela está ficando velha. Ela botou isso na cabeça dela. Sendo que tem pessoas que estão aí, com 80 anos, estão se descobrindo agora para a vida. Então, entendem como cada pessoa vive o seu tempo? Para essas pessoas, a vida, parece que acabou, Tudo que é forçado, entendam, não presta. A pessoa não pode fazer uma escolha baseada só num sentimento dela. A escolha precisa ser racionalizada. A pessoa entra numa relação movida por um amor cego. É certo que a pessoa vai se estrepar. Eu falo de muitos casos de pessoas que vêm até a mim buscar uma orientação de uma leitura de cartas e não seguem muitas das vezes a leitura, mesmo que eu dê
um aconselhamento, uma orientação, a pessoa não quer. Quando a pessoa vem se consultar comigo numa consulta particular, eu não respondo apenas sim ou não. Eu entro na questão que ela está trazendo, eu vou explicar. Porque o importante é a pessoa vir com a mente aberta, ouvir o que o jogo tem a dizer. Envelhecer é você tornar a pessoa que você deveria ter sido a vida inteira. Quando a gente tem problema na vida, sempre a vida vai trazer o que a gente joga para debaixo do tapete e procrastina e luta com todas as forças para jogar debaixo do tapete. Então, você mesmo não quer olhar e mascara para a vida, mas a vida vai trazer. Por isso que tem pessoas que têm conflitos, frustrações a serem superadas ainda. Tem situações que você vai precisar aprender a agir, mudar de atitude, rever o seu posicionamento. Todos nós que estamos aqui nesse plano, estamos ainda muito longe de sermos perfeitos, mas devemos sim, é claro, nos esforçar para pelo menos tentarmos nos tornar melhor. Imagina, você está com uma amiga que é nervosa e você tenta acalmar aquela amiga dando um beijo, sendo que essa mesma amiga, não gosta de beijos. Temos que entender isso. Por quê? Do momento que você entende isso, você respeita essa amiga. Imagina, a pessoa que tem um trauma, foi abusada, não gosta muito desse tipo de contato, a gente tem que entender o lado da pessoa. E isso é evoluir. Se vocês passarem por um trauma ou uma dificuldade dessa proporção, talvez vocês consigam entender. É difícil para quem não passou por isso. Para você que não passou. As pessoas em geral rotulam, criticam as outras pessoas e não procuram entender aquela outra pessoa que tem ali um trauma, tem uma situação de pânico para aquela pessoa. Então, cada um vive no seu tempo. Se você tem traumas, problemas emocionais, busque um psicólogo, um terapeuta, busque se curar. Pare de fazer o que não funciona na sua vida. Insistir numa situação que não está te dando prazer, que não está trazendo satisfação. Isso é a falta de sabedoria. Em determinadas situações, insistir numa mesma questão vai trazer o quê? Uma saturação. A mesma coisa, a mulher que insiste muito numa relação e está vendo que está difícil, mude de atitude. Tem pessoas que nem se esforçam, mas o universo lhe dá sinais quando a pessoa está aberta a ouvir. O que acaba com o problema é você resolver ele. É preciso, é claro, você tomar consciência do seu ato, que muitas das vezes ele é inconsciente. Eu tenho uma cliente que ela estava namorando há um tempo atrás um homem alcoólatra que gosta de entornar e terminou ali o relacionamento com um homem hostil, machista, manipulador, que gosta de mandar em mulher. Isso já é do caráter e da personalidade dele. Não adianta ela achar que o amor dela vai superar tudo, o amor cego, desmedido. Esse vazio que ela traz, que ela tem dificuldade de olhar. E ela terminou o relacionamento e eu falei para ela cortar o contato com esse ex, porque ele vai fazer de tudo para voltar. Ele inventou que iria se suicidar, mas conferimos pela leitura que ele fez esse drama para que ela ficasse com peninha dele, né? Para ela se dobrar para ele. Tem homem que faz isso, é sujo, joga baixo. Ainda mais quando a mulher é boazinha demais. Tem situações que as pessoas precisam aprender a se esforçar para não ser ingênua. Olha a vida aí ensinando. Né? A pessoa apanha, cai e não aprende. Então, essa minha cliente, ela veio no meu jogo e eu disse para ela, ele só está inventando isso para você ficar com peninha dele, voltar com ele. Então, é o que eu digo, a mulher de malandro, quando apanha, ela gama. E é verdade.
ela não quer cortar a amizade com ele, fica aí só dando o lado para ele falar, e ele interpreta isso da forma que ele quer interpretar, porque ele vê ela como uma mulher dele. Então, quer bancar a sociável, a boazinha, fica preocupada com o que os outros vão falar. Isso é uma construção de valores errados. Tem homem que adora mulher que tem a cabeça fraca, mulher que não sabe aí bater o pé, que não sabe se defender. Nenhuma mulher merece passar por isso, mas às vezes tem situações que a pessoa precisa aprender a passar por isso para aprender o quê? A ganhar experiência, aprender a se posicionar, aprender a fazer um boletim de ocorrência, aprender a gritar para a vida: eu não quero mais isso. Porque a pessoa fica omissa. As pessoas dão importância às coisas pequenas, né? É essencial que exista a ordem na sua vida, o respeito na sua vida. A pessoa precisa aprender a dizer não. Esse homem que eu disse, que eu citei, nesse exemplo dessa cliente, nesse caso, ele não sabe aceitar um não. E tem mulheres que precisam aprender a dizer não de uma forma mais firme, sem medo, sem receio, aprender a se defender. Essa foi a lição que a vida trouxe para essa cliente. A gente não pode jamais querer que a outra pessoa seja do nosso jeito, redondinha, que a outra pessoa se torne um bonequinho de voodoo. O que é certo para você, para aquela outra pessoa, talvez não seja. Porque cada pessoa tem uma visão diferente da vida, tem uma construção de vida, de valores diferentes. A gente tem que saber viver. Procure estimular o teu cérebro com coisas novas, com coisas saudáveis. Busque coisas novas. O novo sempre é um combustível para melhorar tudo na tua vida e você aprender com isso. E a gente sempre acaba aprendendo mais com esse processo de ir para o novo. Tem pessoas que querem carregar frustrações, dor, lamúria, sofrimento, fica carregando trauma. Então, eu falo isso muito também por conta das consultas particulares, mas eu vejo muita gente que não vem aberta à mudança, vem querendo ficar só preso àquela situação. A pessoa está reativa e ainda então é importante a pessoa, claro, vir aberta a ouvir. A pessoa fica presa a uma outra pessoa que fez ela sofrer e ela só vai o quê? Se afundando no lodo e não sabe o porquê e não sabe sair disso sozinha. É o que eu sempre digo, levante sempre o seu astral, isso é importante, buscar cuidar do seu corpo, da sua autoestima, buscar se valorizar como pessoa, como ser humano, seja você homem, seja você mulher, seja você gay, lésbica. Buscar fazer um up na sua vida. A frustração é quando a pessoa não realizou algo no setor ou um ponto da vida dela e ela carrega isso com ela vai levando essa frustração. As pessoas que escolhem serem felizes pela própria escolha, o corpo dela vai responder dessa forma. Ele vai dar sinais na expressão facial, no corpo. A pior coisa que existe é a pessoa ali que é revoltada, que carrega frustração, joga a frustração nos outros, em outras pessoas que nem sequer têm culpa disso. O maior exemplo disso é uma pessoa que gosta de desmerecer a outra e acha que porque ela está bem vestida, ela se acha acima do bem e do mal, que ela é maravilhosa, mas por dentro ela está podre. A alma dela está podre. Porque ela é um nojo de gente. Ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa soberba, que só valoriza dinheiro, status. O Deus dela é o dinheiro. Então, quer dizer, é uma pessoa que certamente, por aí você já percebe que ela vai ser uma pessoa que vai sofrer muito quando fizer a passagem. Que valores essa pessoa está levando para a vida? Nada. Porque ela se recusa a olhar para si, a evoluir. É só você mesmo que vai ter essa resposta do que você pode fazer e não a outra pessoa.
A vida sempre nos ensina a andar para frente, mesmo que a gente ainda insista em querer ficar parado. A partir daí entendemos a questão da depressão, as pessoas que sempre acabam voltando sempre para o mesmo ponto de uma situação, porque ela fica presa. Ali tem a frustração. Ela precisa se libertar, a mente dela precisa se libertar daquela situação, daquele ponto que ela não conseguiu soltar. Tem pessoas que começam, por exemplo, a malhar, ir para academia, buscam um novo sentido para a vida. E tem outras que ficam ali chorando o leite derramado. Por isso que, em geral, os homens conseguem lidar melhor com essas questões do que as mulheres. Não que não existam homens frustrados, existem sim. Mas muitas mulheres fazem um melodrama e querem ficar agarradas ali a uma pessoa que não dá futuro para ela e só vão andando para trás. A mente da pessoa que precisa sair daquele mundinho de achar que só existe o fulano ou aquela outra pessoa que te oprime. Eu tenho uma cliente que é assim, ela fica entre dois pretendentes, o ruim ou o pior. São dois pretendentes que não trabalham e ela espera muito deles, né? De quem não tem para dar, não tem. Uma mulher que está com a vida toda resolvida vai se arredar com um homem para relacionamento que tem a vida toda bagunçada. E é como eu disse, né? A vida é feita de escolhas e o amor cego, ele faz isso. Quando você vê a pessoa buscando justificativas para se manter ali, porque ela não teve o despertar dela, tem que deixar a pessoa nadar no lodo, ela querer sair do que é ruim. Até para você ter um caminho bom depende das escolhas da própria pessoa. Não depende do jogo, nem de Deus, nem do destino. Depende da pessoa usar o livre-arbítrio dela. Ela tem que aprender a ter uma visão da vida. Por isso que é importante a pessoa amadurecer o seu olhar diante da vida, dos problemas. Porque a vida nos ensina todos os dias, o tempo todo, que não há tempo para parar. Não há tempo para ficar chorando, reclamando, se lamuriando, ficar contemplando dor, sofrimento. E a pessoa não percebe que ela está deixando a vida passar. As oportunidades vão embora. Ontem você tinha 17 anos e hoje você tem 48, querendo fazer uma faculdade, mas faça. O tempo passou, você não aproveitou, mas faça, vá atrás. Não fique preso ou presa à revolta, o ódio, na frustração, no labirinto obscuro da mente. A vida, ela é feita de escolhas, de amadurecimento, de sabedoria, de novas experiências. As pessoas que são engessadas, que querem tudo muito certinho, redondinho, essas que são as que mais têm dificuldade de evoluir, de se abrir ao novo. Quando a gente cai, sempre na vida a gente tem que aprender a levantar, tirar lições disso e não ficar ali a vida toda só reclamando que tudo está difícil. Por isso que temos que ter ação. A mudança de atitude, ela depende de você, para que a sua vida melhore, não dos outros. A gente vê pessoas que querem melhorar a vida dela, e a gente vê pessoas também que correm atrás, e outras que esperam tudo sentada. O recado que eu deixo é esse. Faça as coisas acontecerem na sua vida. Pare de ficar chorando leite derramado. Pare de ficar contemplando a vida do vizinho, olhando para o copo que está mal cheio. Mude o olhar da vida. Aprenda a viver de uma forma mais positiva. Que tal sair da zona de conforto? Só você pode mudar a sua vida. Quem vai sair ganhando com isso é você. O sofrimento, todos os dias em nossa vida, ele nos ensina a fazer as melhores escolhas. Por isso, quando somos novos, temos, é claro, que aprender com os tropeços, com as experiências ruins, porque tudo tem um sentido.
Feliz é aquele que aprende e evolui, e assim enriquece a sua bagagem evolutiva aqui na Terra. Eu vou ficando por aqui e deixo sim o meu abraço de luz a todos. Não esqueçam de comentar, de interagir, de dizer o que você achou. Eu vou ficando por aqui, deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.